Bem-vindo, bem-vinda. Nesse vídeo nós vamos dar início a uma série de videoaulas sobre Excel aplicado à geotecnia. Seja na utilização, seja na aplicação da ferramenta Excel para ensaios de laboratório ou um outro assunto qualquer da área, principalmente geotécnica, como empuxo de terra. A gente vai abordar isso ao longo da série. Então, para começar, eu quero te convidar a assistir comigo uma aula sobre utilização do Excel para determinação de teor de umidade de solos. Vamos lá? Bom, pessoal, a ideia, a intenção desses vídeos, dessas videoaulas sobre a utilização do Excel voltada aí para ensaios de laboratórios, entre outras demandas, é que eu tenho percebido como professor universitário que boa parte, na verdade uma parte considerável de estudantes de quinto, sexto período de engenharia não tem contato, não tem uma base em Excel. Então, basicamente, somar, subtrair, multiplicar, dividir, simples funções na ferramenta Excel não são conhecidas de boa parte dos estudantes de graduação e no nosso foco aqui para essa aula nesse contexto de engenharia, e principalmente engenharia civil. Então a ideia é nós pegarmos ensaios simples para começar e ir mostrando a aplicação dessas funções. Por exemplo, determinação de teor de umidade. Você lembra como que é feito esse ensaio? Nós pegamos amostras de solo, uma certa quantia, uma certa massa de solo, colocamos dentro de uma cápsula, pesamos esse conjunto, também pesamos, tiramos aí o peso da cápsula ou a chamada tara, levamos esse conjunto de cápsula mais o solo, que nós chamamos, portanto, de massa bruta úmida. Está aqui, massa bruta úmida, levamos esse conjunto para uma estufa a 100, 105 graus e na sequência deixamos durante 24 horas na estufa. Vamos pesar depois esse conjunto e o que vai ter acontecido com a água dessa amostra? Ela vai ter evaporado, então vai restar para nós a chamada massa bruta seca, que nada mais é do que a massa da cápsula ou tara mais a massa do solo seco. Então, por que a metodologia é essa? Porque o teor de umidade, representar aqui como W, ele vai ser nada mais do que a massa de água em relação à massa dos grãos. Geralmente nós expressamos isso aqui em porcentagem. Como que nós determinamos essa massa de água? Esse procedimento de pesar antes e pesar após estufa por 24 horas é que nos dá a condição de determinar essa massa de água contida na amostra. Então, geralmente nós fazemos essas três determinações e tiramos uma média. Isso é simplesmente um ensaio de teor de umidade. Então, o que eu apresento para vocês aqui é uma interface em Excel. Você pode não estar acostumado com esse fundo preto. Isso aqui é uma coisa que eu gosto sempre de fazer. Eu gosto sempre de dar uma colorida nas minhas planilhas para ficar uma coisa mais visual. A gente se apega muito no visual, Aquela planilha seca, toda branca, ela não chama tanto a atenção. Olha só, isso aqui é uma planilha zero bala, Não chama tanto a atenção a gente deixar só texto, cálculo. É importante você trabalhar, nem que esteja colocando aí uma linha um pouco mais espessa nas bordas, colocando bordas aí na sua tabela. É importante fazer isso. Eu gosto sempre de trabalhar com essa metodologia visual, vamos falar assim. Então, agora que nós especificamos um método, nós falamos como que é feito um ensaio, nós vamos trabalhar com essas três determinações. A tara, ou o peso da cápsula, a massa da cápsula, a massa bruta úmida e a massa bruta seca. Por quê? Porque para se determinar esse teor de umidade, nós podemos utilizar a simples metodologia. Teor de umidade vai ser igual. Como que eu determino essa massa de água? É aquela massa bruta que eu pesei antes da estufa
menos a que foi pesada após a estufa. Ou seja, posso falar que a massa de água é a massa bruta úmida menos a massa bruta seca, concorda? Agora, e quem é a massa seca ou a massa dos grãos? Vai ser a massa bruta seca menos a tara, concorda com isso? Tudo isso vezes 100%. Pronto, você determina o teor de umidade para uma determinação, né? Então a gente tem aqui a primeira, segunda e terceira determinação, e depois você faz a média dessas três determinações. Faz sentido? Então vamos lá, vamos fazer do zero isso aqui. Deixa eu buscar uma planilha nova. Vou colocar aqui o título da minha tabela: determinação do teor de umidade, teor de umidade dos solos. Pronto. E aí eu vou colocar, tá, para cada uma coluna aqui aquilo que eu quero especificar. Então, mais uma vez, eu volto a mencionar. A intenção desse vídeo é te mostrar do zero como aplicar conceitos básicos aqui em geotecnia, em mecânica dos solos. A gente vai trabalhar então com três determinações. Eu posso colocar aqui, ó, ou a determinação, e coloco aqui determinação 1, 2 e 3, ou eu posso trabalhar com o número da cápsula, como a gente tem aqui, ó, na prontinha, ó, cápsula número. Vamos seguir esse roteirinho aqui, ó. Então eu vou colocar aqui, ó, cápsula, número. Então essa coluna vai ser a de cápsulas. Posso puxar um pouquinho para frente aqui com o mouse. Depois eu vou colocar quem que é a minha massa bruta úmida em gramas. Depois quem é a minha massa bruta seca, também em gramas. E vou colocar a tara, só para ficar de acordo com essa prontinha aqui, ó. Vamos colocar, adicionar uma coluna aqui, ó. Botão direito, inserir. Vou colocar aqui a tara em gramas. Pronto. E aqui eu vou querer o meu resultado. Então, teor de umidade, ou teor de umidade individual. Sempre colocando a unidade, então vou colocar aqui em porcentagem. Está muito grande essa linha aqui, ó, vou jogar isso aqui para baixo. Então vou dar uma quebra de texto aqui, ó. Pouca gente usa isso aqui, ó, quebra de texto automática. Beleza. Aqui vou colocar, como eu estou colocando no nome cápsula, né, na coluna da cápsula, vou utilizar a numeração das minhas cápsulas. Cada cápsula vai ter uma massa diferente. Então você registra, você escreve nessas cápsulas o número delas. Por exemplo, vou colocar aqui cápsula 1, 2 e 3, tá? Vamos dar uma centralizada em tudo isso aqui. Eu sempre gosto de trabalhar com a coisa mais bem formatada possível. Então, vou centralizar aqui, né? Tanto centralizar no meio, quanto centralizar ao centro, né? Ou alinhar no meio e centralizar, melhor dizendo. Esse aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou mesclar. Pronto, tá aí. Agora a gente vai colocar os valores, ó. Deixa eu buscar aqui, ó. Tara 21, 2058 e 2077. 21, 20,78. É isso mesmo? 20,58 e 20,77. Massa bruta úmida 44,86, 51,96 e 60,23. Não vou nem copiar aqui com Ctrl+C, Ctrl+V, só para você ver como que funciona. Então, 44,86, 51,96 e 60,23. 51,96, 60,23. E minha massa bruta úmida, 39,88, 45,40 e 52,40. 39,88, 45,40 e 52,40. Bom, aí você pode ver que tem número de casas decimais diferente aqui, ó. Aqui
tem nenhuma casa decimal, aqui tem duas, aqui tem uma. Vamos padronizar isso aqui, ó. Vou colocar duas casas decimais. Então, aumentar casas decimais ou reduzir. Então, fica a seu gosto, ó. Vamos trabalhar com duas casas decimais. Beleza, o que a gente vai fazer agora? A essa célula nós vamos atribuir o teor de umidade, tudo programado aqui, tudo mais simples possível no Excel. E depois aqui embaixo a gente vai calcular o teor de umidade médio. Então você pode até mesclar células aqui embaixo, ó. Deixa eu mesclá-las e colocar aqui, ó, teor de umidade médio em porcentagem. Beleza. Vou alinhar isso aqui à direita. Pronto. Joia. Como que eu vou determinar esse teor de umidade? Vamos relembrar, ó. Teor de umidade vai ser massa de água sobre massa dos grãos, que vai ser, portanto, a massa bruta úmida menos a massa bruta seca sobre quem é a massa dos grãos, que é a massa bruta seca menos a tara, certo? E depois eu vou multiplicar tudo isso aqui por 100, porque vai ficar em porcentagem. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou representar isso aqui na minha célula de teor de umidade da primeira determinação, ou da cápsula 1. Vou dar um igual, ou seja, minha célula vai receber a seguinte equação. Como vai estar em porcentagem, eu já vou colocar aqui, ó, 100 vezes, ou seja, 100 asterisco. E na sequência eu vou colocar o meu numerador, depois dividi-lo pelo denominador. Então isso aqui vai ficar, vou abrir dois parênteses aqui, ou na verdade poderia abrir um, não vai fazer diferença. E vou clicar em massa bruta úmida menos massa bruta seca, não é isso aqui, ó. Vou fechar esse parênteses e vou colocar uma divisão. O asterisco representa multiplicação no Excel e a divisão é representada por barra. Vou colocar na sequência o meu denominador. Então eu abro parênteses e vou clicar mais uma vez na célula, né, de massa bruta seca menos a tara. Vou fechar esse parênteses, Enter. Tá aí, 26,38. É esse valor mesmo? Vamos conferir? Olha ele aqui, ó, 26,38. Agora, para as outras linhas, eu preciso fazer a mesma coisa, o mesmo cálculo? Não, você clica nessa célula, vem aqui nessa cruzinha, ó, nesse quadradinho verde com o mouse, torna a cruz branca em cruz preta e arrasta. Clica e arrasta. Tá aí o teor de umidade para cada uma das determinações. Pode reparar aqui, ó, os valores certinho. Agora, e o teor de umidade médio, que é o resultado principal, ou o resultado final, na verdade, desse ensaio? A gente vai aplicar a função média. Igual, se você digitar ME com acento, já vai aparecer aqui, ó, média. Se você digitar só M, vai aparecer várias outras funções que começam com M. Então, digitando ME, já vai para a média, ó. Clica com 2 cliques e seleciona todas as células que você quer fazer a sua média. Então, selecionou, deu um Enter, tá lá, 25,85 é o teor de umidade médio para esse ensaio. Olha lá, 25,85. Bom, joia. Agora, tá ruim, né? Esse negócio aqui tá muito cru, essa apresentação. O que a gente vai fazer? Nós vamos dar uma trabalhada nessa tabela aqui, ó. Isso aqui é a nossa tabela, só isso. O resto aqui, essa interface não faz parte dessa tabela de determinação do teor de umidade. Então, o que a gente vai fazer? Seleciona toda a sua área aí de interesse, botão direito do mouse, formatar células, venho aqui em borda. Você pode clicar nesse contorno e também em borda interna e definir, inclusive, o tipo de linha. Então, se eu quiser uma linha mais grossa externa, eu venho aqui na linha mais grossa, clico em contorno. Aqui embaixo a gente vê como que isso ficaria. Vamos deixar desse jeito? Então, vamos lá. Ok. Olha lá. Já
colocou borda em toda a nossa área de interesse. Eu particularmente não gosto desse tipo de fonte, eu gosto sempre de trabalhar com Times New Roman. Então, se eu digitar aqui Times New Roman, tá lá, bem melhor, né? Você pode mudar a cor da sua letra, você pode mudar a cor do seu quadrado, da sua célula, né? Melhor dizendo, pode mudar o tamanho e assim por diante. Mas beleza, eu quero centralizar essa resposta aqui também, então venho aqui em centralizar e posso colorir tanto a minha tabela quanto o resto dessa planilha. Como você pode selecionar o que você quer colorir e mudar a cor. Coloca lá um cinza claro. Qual que é a resposta principal? É o meu teor de umidade médio. Posso colocar aqui um negrito, posso colorir também, ó, sem problema nenhum. Olha que bem apresentável. Agora, tá vendo essas linhas chatinhas aqui, ó, esse resto de bordas de células que você nem está usando? Você pode dar um tratamento para isso aí, ó. Eu posso colorir essas células. Você vai clicar em uma coluna, segura aí o seu Ctrl e vai clicando, selecionando, clica e arrasta toda aquela área que não te é de interesse, ó. Então, desci aqui até uma linha onde já não aparece na minha interface gráfica e vou fazer a mesma coisa para cá, segurando o Ctrl. Pronto, aqui tá bom. O que eu faço agora? Eu venho e dou uma colorida nessas demais células. Para tirar essas linhas, essas bordas, posso colorir de branco. Olha lá, resolvido o problema. E se eu quiser deixar como nessa primeira aqui, ó, o que eu iria fazer? Colorir de preto. E aí fica ao seu gosto, colorir de amarelo, né? Olha, vai lá, vai mudando isso aí, né? Fica a gosto do freguês. O que eu sempre falo em aula é o seguinte: qual é a importância de você trabalhar na sua planilha, dar um tratamento especial na sua planilha antes de colocar isso aí num relatório? Porque às vezes você não teve o tempo ainda de terminar o seu relatório, seja para qualquer finalidade acadêmica, profissional, e o seu cliente, seja professor, coordenador ou quem for, orientador, está no seu pé querendo resultado. Se você já tiver isso aqui no seu computador, você tem toda a liberdade de mostrar para ele: olha só, a coisa está andando, está acontecendo, está quase lá. Então é muito interessante essa organização da sua interface, da sua área de trabalho no Excel. Ok? E é isso aí, espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários e até a próxima. E para a gente fechar essa aula, eu quero te fazer um convite. Se você é estudante de graduação ou pós-graduação, concurseiro ou não, está aí tentando ampliar o seu portfólio na área de engenharia geotécnica, te convido a conhecer a minha plataforma de cursos online e também e-books sobre esse assunto, geotecnia voltada para um contexto mais teórico, disciplinas de graduação, pós-graduação, concursos ou mesmo pensando em ampliar o seu portfólio na área de engenharia, na área de geotecnia. Fica aqui o convite, o link está aqui na descrição do vídeo e até a próxima.